Olá, amigos internautas, alunos do nosso curso Shiur Conversão. Shalom Aleichem, paz seja convosco. É uma alegria poder estar de novo com vocês aqui, falando desse tema tão relevante que é a conversão e especialmente da conversão à fé judaica praticada pelo segmento de Yeshua, pela comunidade de Yeshua no primeiro século. Em nosso programa anterior, nós falávamos um pouco sobre, fechávamos ali o programa falando sobre os Binei Noah, os filhos de Noé e os Binei Anussim. Conosco, o nosso amigo Razam Yaakov, e juntos iremos tecer comentários sobre esse tema. Yaakov. Shalom, Rabino Shai. Primeiramente, é um prazer estar aqui ao seu lado. Inclusive, teve um colega nosso, um irmão nosso, até falou no site assim, Raver Yaakov, você deve se sentir muito honrado estar do lado do Rabino Shai, dando esse curso, né, de conversão para nós. Eu falei, sim, com certeza, até porque dos anos que eu tenho de vida, ele tem mais do que isso em fé, né? Então, para mim também é um aprendizado, para mim também é emocionante, né, estar com um dos nossos líderes, um dos nossos líderes principais, né, fazendo esse curso. Shalom, amados, estamos aqui nesse propósito, continuamos nesse propósito de trazer, de aproximar, na verdade, vocês, a todos quantos querem se aproximar de Kadosh Baruch Hu, pela fé do judaísmo de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, falando aí, inicialmente, dos 4 mandamentos de Atos capítulo 15. A gente sabe que houve lá aquele problema na Galácia, que estava distante ali de Jerusalém, lá era uma coisa nova. E os judeus da Galácia, talvez por estarem distante de Jerusalém, por não acompanharem de perto, essa frequência dos gentios nas sinagogas, que naqueles dias ali era comum, quando se chegava numa sinagoga, encontrar gentios congregando, vivendo Sim. normalmente o processo de conversão, né? E aproveitando para dizer que o processo de conversão é garantido e é assegurado pela Torá, Sim. desde lá, quando foi dada a orientação de celebração de Pêssar, Em 12 dias. já foi dito que o não-judeu, o estrangeiro, que quisesse podia se celebrar converter o Sim. e estaria sob a mesma lei do povo, ou seja, sob a Torá, Uma mesma lei Então essa paranatural. conversão ela nunca foi proibida aos gentios. Gentios sempre, claro, o primeiro passo do gentio é tornar-se um estrangeiro, é passar a ter essa convivência com o judaísmo, com o povo de Israel e com a Torá, e depois venha a conversão dele quando ele sente desejo de se converter. Então, esses judeus da Galácia, alguns deles, não todos, né, começaram a questionar os gentios sobre a questão da circuncisão. Sim. E, segundo Gálatas, né, dizendo até que se eles não se circuncidassem, eles não poderiam se salvar. Quer dizer, uma forma de pressão. E isso fez com que os apóstolos, Shalihim de Yeshua, se reunissem em Jerusalém para tomar uma posição mais adequada de como lidar com os gentios, que não os gentios que estavam nas sinagogas tradicionais, mas os gentios que estavam frequentando a comunidade de Yeshua. Como é que eles deveriam se comportar? Sim. Se era correto exigir deles de cara a circuncisão física. E aí a decisão dos apóstolos, e os apóstolos dizem aqui, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Está no capítulo 15, versículo 28 de Atos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum,
senão estas coisas necessárias. E o 29 diz, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, ou das relações sexuais ilícitas, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Então, praticamente, nós temos aqui os 4 mandamentos, que no outro texto aqui do capítulo 15 mesmo, o verso 19, os apóstolos tomaram a seguinte decisão também. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converte a Deus. Então, eram alguns, o versículo 1 do capítulo 15 diz, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então não era uma prédica assim generalizada. Sim. Eram alguns dentre o povo judeu que estavam pressionando os gentios. Aí vem então essa instrução, aqui no capítulo 15, você tem falando do acesso dos gentios, no verso 16, no verso 15 diz assim, no 14 diz assim, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sob os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então, eu até achei interessante ler esse versículo, porque a congregação de Yeshua, Yaakov, ela é chamada de a restauração do tabernáculo de Davi. Sim. A nova aliança, vamos dizer assim, a implantação da nova aliança é traduzida aqui nestas palavras de voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que aí então o resto dos homens busque ao Senhor. Você vê então que a nova aliança, muito embora lá no capítulo Jeremias 31 a 33, não faça referência aos gentios, no entanto, depois da restauração, depois de implantada a nova aliança, os gentios seriam trazidos. Os gentios tementes a Deus, os estrangeiros, como eu disse. Né? E isso começa a acontecer então com Cornélio. Mas você vai encontrar também isso em João, no capítulo 10 de João, você vai encontrar uma referência dita por Yeshua, no capítulo 10, no versículo 16. Você tem aí? Pode ler para nós. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que você pode entender desse versículo? Tenho outras ovelhas. Certo. Fazendo referência aos gentios. Sim. Que não são do aprisco. Desse aprisco. Qual é esse aprisco? Vamos ver como é que diz a sua. Vamos repetir o versículo aí na sua versão. Ainda eu tenho outras ovelhas, se referindo então aos gentios, que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Olha, ele falou que essas outras ovelhas, ele iria organizar a parte. Não. Ainda me convém agregá-las, e haverá um outro rebanho, e eu serei o pastor dos 2 rebanhos. Fariam parte do mesmo Me convém, rebanho. Na minha versão diz agregá-las, trazê-las junto, e haverá
um rebanho E um pastor. pastor. Isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui é... A gente fez um comentário aí logo de cara sobre Romanos 11, né? Sim. E você vê ali o enxerto O enxerto, dessas outras ovelhas, o enxerto no povo, nos chamados eleitos, o enxerto dessas ovelhas, cumprindo exatamente o que Yeshua fala aqui, né? Também me convém agregar esta, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E um pastor. Então aqui no capítulo 15 de Atos, faz referência a esse chamamento, esse ajuntamento dos gentios dentro da comunidade e os 4 mandamentos que deveriam ser Observados. praticados inicialmente Sim. pelos gentios que se achegavam ao Senhor. E interessante, Rabino Shai, que esses 4 passos iniciais, eles estão de alguma forma correlacionados com a Torá, com o pensamento judaico, ou foi uma coisa de decisão que eles tomaram naquele momento? Não, obviamente que eles estão correlacionados com a Torá. Tanto é que os 7 mandamentos de Noa, que foi uma criação do judaísmo rabínico, inclui esses mandamentos. Não sei se propositalmente ou não, porque quando você fala que nos dias de Noé, que o justo das nações, como são chamados, os justos, Abel, Enoque, Enos, Sete, Noé, cumpriam só 7 mandamentos, aí é ridículo. É ridículo. Já foi citado, né? É claro que existia a Torá oral e que eles tinham conhecimento dos demais mandamentos. Lembra do texto que nós estamos num outro programa, acho que foi no programa número 3, em que fala que Avraham Avinu cumpriu todos os preceitos, todas as leis, né? E ali, a palavra, acho que preceitos, se eu não me engano, são ruquins, até aquelas coisas difíceis dentro da Torá, como a vaca vermelha, que são coisas que nós não entendemos completamente. Todas essas coisas Avraham Avinu tinha conhecimento e exercia, porque ele cumpriu tudo. Está escrito. Está escrito Aí, em Gênesis 26. Que eles cumpriam as minhas leis. Minhas leis. Abraão cumpriu as minhas leis. Então, ainda que a Torá não estivesse sido dada de forma escrita, porque isso aconteceu somente lá em Horebe, quando Deus se revela ao seu povo e dá ali a Torá. 26:5, Gênesis 26:5. Pode ler para nós. Você pode procurar aí e ler para nós. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus estatutos e minhas instruções. Então, será possível que Abraão cumpriu somente os 7 mandamentos de Noa? Quer dizer, isso não procede, né? Mas isso aí foi criado depois pelo judaísmo rabínico para... eu tenho um estudo que eu preparei aqui em 2004, que vai estar disponível para os nossos alunos que estão fazendo o curso, onde, naquela época, a minha conclusão foi a seguinte: o judaísmo de hoje não é proselitista e tem pouco interesse na conversão dos gentios. Veja bem, ainda que a conversão ao judaísmo seja possível em nossos dias, todavia faz parte do entendimento judaico que o goi deva estar muito interessado e disposto a renunciar a tudo. Por isso, este é desestimulado ao máximo. Como judeu, ele teria que cumprir 613 mandamentos e suportar a perseguição e a discriminação. Se é apenas por salvação, não é necessário conversão e compromisso com o judaísmo. Bastar-lhe-ia cumprir tão somente as 7 leis de Noa. Então, compare estas leis com as determinadas pelo Concílio de Jerusalém, Atos 15 e 20. Então, o que acontece? Nessa época aqui de 2004, nesse estudo, eu tinha conhecimento que a apresentação das 7 leis de Noa era uma maneira de dizer para o gentio: olha, esquece, vai cumprir esses 7 mandamentos. Aí é dito para eles: você vai entrar no reino, o que não é verdade. Sim. Né? Se o pobre do bem Noa, que aceita essa condição de filho de Noé,
ou da Bat-Noa, a filha de Noé, entenderem que cumprindo os 7 mandamentos vão entrar no reino, é lamentável, mas isso não vai ocorrer, vocês não vão entrar em reino nenhum. Aliás, a gente já tinha comentado aqui no programa anterior que seria uma grande injustiça Deus exigir do povo judeu o cumprimento de 613 mandamentos para entrar no reino e do gentil só 7. Não, e até porque, Não é? vamos pensar assim, 613 mitzvot. Ah, mas eu tenho que cumprir. Primeiro que as mitzvot são instrução para a nossa vida. É um manual da vida do ser humano, está contido na Torá, a revelação divina. A lei para nós, ela não é pesada, ela é boa, o mandamento é justo, santo e bom, segundo Saul Hassaria. Mas ela fica desconforme esse conceito quando haja uma lei, uma mesma lei para o natural e para o peregrino que está entre vós. Como fica essa palavra da própria Torá? Ela cai por terra segundo a visão dos rabinos nesse sentido. Ou seja, quer dizer que lá no começo, o estrangeiro que tentava se aproximar de Deus tinha que viver sob a mesma lei. Sim. E agora só 7 mandamentos. Agora só 7 mandamentos. E entra no reino do mesmo jeito. Pois é. Então, olha, meus amigos. Mas isso aqui, veja bem, 2004. Hoje as coisas, pelo menos aqui no Brasil, já mudaram. Por quê? Porque tem gente de olho nesse segmento. No segmento Binei Noa e no segmento Binei Anussim. Tem gente de olho e fazendo disso aí um mercado. Farão de vós negócio. Não é? Então já se diz para o Ben Noa que ele tem até que estudar a Torá. É dito para o Binei Noa. Até que ele tem Torá para estudar. Mas veja bem, a gente não pode gastar muito o nosso tempo falando desse assunto. Na verdade, não é nem estudar a Torá, é não estudar. Ó, pesquise você, tá? Para você não achar que nós estamos... Não, mas isso aí é o conceito internacional. Internacional. Agora, aqui no Brasil, já é colocado na cabeça do Ben Noa, ou do Binei Noa, dos Binei Noa, que eles têm que estudar a Torá. Isso, bem colocado. E exatamente. Já não é colocado mais só 7 mandamentos. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas pode ler aí. É que é o seguinte, Mishneh Torah, tá? Lei dos Reis, capítulo 10, 9, tá? Rambam, Maimônides. Um goi não deve estudar a Torá, mas apenas as leis de Noah. Então, o nosso grande sábio, né? É um grande sábio dentro do nosso povo, né? Tem todos os méritos para isso, mas nesse quesito, nesse ponto, ele mesmo está indo contra o quê? Contra a Torá. Mas a ideia, que eu coloquei no começo, a ideia é dizer para o gentil, olha, você só cumpre esses 7 mandamentos que você vai entrar no reino. É afastar o gentil, é descartar, literalmente descartar o gentil. Mas como eu disse que hoje, essa ideia já está, por alguns, já está sendo aí modificada com outros objetivos, né? Mas veja bem, eu tenho aqui um material aqui. Veja bem como é que é tratado a mulher, a Bat-Noa. Olha bem, acender as velas do Shabat. Guardar o Shabat em geral é exclusivo do povo judeu, não sendo acessível a outros povos. É um mandamento que foi dado ao povo judeu. É dito o seguinte, que o não judeu, simplesmente tornando o dia mais agradável que os outros, ele não precisa guardar Shabat, né? Portanto, o que acontece? A mulher não judia não deve acender as luzes de Shabat, porque ela vai estar guardando o sábado igual uma mulher judia, e isso não pode. Separar a halá, fazer a halá, que é aquele pão que nós usamos no Kabbalat Shabbat, e separar uma porção da halá e queimar no fogo. Este mandamento, este também é um mandamento dado exclusivamente ao povo judeu. Está vendo? Então, também a mulher não judia não deve fazer. Alimentação kosher ou kasher, a Bat-Noa deve ter cuidado em apenas não causar sofrimento ao animal, que deverá ser comido. Depois ele diz assim, porém pode, caso queira comer porco, por exemplo.
Está dizendo que essa mulher, essa Ben-Noa, pode comer porco. Ela não precisa guardar o sábado, ela pode comer porco e ela vai entrar no reino. Imagina, né? Ela vai entrar no reino, né? De acordo com as leis de Noa aqui. Leis da pureza familiar. A mulher fazia ali, após o período menstrual ou o nascimento de um filho, fazer o período de purificação e banhar-se na miquivê. Uma mulher que não nasceu judia ou tenha passado por um Beit Din para fazer a conversão, não precisa guardar os 7 dias da pureza nem ir ao miquivê. Então, o que acontece? Essa mulher, ela vai estar passando a impureza para o marido dela. Por quê? Como é que por ela ser Bat-Noa, ela está pura? Ela não fica impura, então? Ou fica? Se ela fica, por que é dito que ela não pode? Não é? Ou seja, tem nada a ver, ela não cumpre Tahará Mispará, a pureza familiar. Cobrir os cabelos. Você sabe que as mulheres judias casadas e as comprometidas cobrem a cabeça, não é? Olha o que é dito aqui. A mitzvah de cobrir os cabelos é cabível apenas às mulheres judias casadas. As Bat-Noa, filhas de Noé, não têm necessidade de cumprir esse mandamento, que, aliás, sequer é um mandamento para as não judias. Então você vê, ó, por aí em diante vai, né? Um não judeu, vamos ver aqui, um não judeu, olha, um não judeu, diz que o não judeu que tenta cumprir a Torá, quanto ao que é restrita ao pacto sinaico, que é uma Hayav Mitá, digno de morte. O que não quer dizer que este deva ser condenado à morte. Então chegou-se até essa ideia, lá na época que as leis de Noa vigoravam, no judaísmo rabínico, que um não-judeu que guardasse o Shabat era digno de pena de morte, por guardar o Shabat. Um não-judeu que se ocupou da Torá é digno de morte, não deve se ocupar, a não ser das suas 7 leis. Olha, são coisas absurdas, não é? Absurdas. Aí ele escreve aqui, por favor, não pense que isso é um preconceito por parte dos judeus, pois não é. Então, é complicado, né, a tentativa que todos somos iguais, mas com funções diferentes e obrigações diferentes. O que é isso? Todos somos iguais, mas com funções diferentes e obrigações diferentes. Como que é igual, então? Se eu não devo guardar sábado, se eu não devo cumprir Torá, se a mulher não deve fazer isso, fazer aquilo, nós somos iguais. Rabino Shai, se me permite fazer só uma reflexão sobre isso. Tenho visto, às vezes, nos nossos comentários, no chat, que as pessoas estão com uma certa impressão de que nós estamos contra o judaísmo, contra os rabinos. Há muitos judeus, como um dos quais não quero citar aqui, um judeu não pode falar mal de outro judeu. Então, isso é temerário, né? Falar mal de um judeu, né, do meu irmão, isso é ruim. Mas falar sim do seu conceito, daquilo que ele ensina de errado, como nação sacerdotal, isso não é errado. Segundo Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão. Qual povo que ele está falando aqui? Dentro do povo judeu. Encobertamente, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão Mashiach, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não demora, não dormita. Então, Shaul Rachalia, judeu, criado aos pés de Gamaliel, ele era contra, sim, toda e qualquer heresia que te afastava de Kadosh Baruch Hu. Quando você diz que você é nação sacerdotal e que você tem que aproximar as nações de Deus, mas de repente você cria um conceito para manter essas nações afastadas, que nação sacerdotal é você, meu querido? Exatamente. Mas nós fomos perseguidos. Tem outra coisa que eu quero deixar bem claro. Mas todas as vezes que
que a nação judaica permitiu a entrada dos goi, eles assimilaram a cultura. Ora, seja um tzadik, não se corrompa. Na geração de Noah, tinha somente ele como tzadik. O pior a gente vai ver daqui a pouco, que mesmo depois de Yeshua, principalmente, muitos pensamentos pagãos foram assimilados. Sim. Ó, a imortalidade da alma. Lógico. Reencarnação, rapaz, como é que pode aceitar reencarnação? Se existe reencarnação, por exemplo, nos 13 princípios de fé de Maimônides, está escrito que nós cremos na ressurreição dos justos. Uma outra incoerência do nosso povo. Não, os 13 princípios da fé judaica. Maimônides não era somente um rabino, médico, filósofo, de tantas outras coisas. E ele disse que de todo o arcabouço de conhecimento que ele estudou, ele disse: eu creio com fé completa na ressurreição dos mortos. Ah, não, Moshe Ben Maimon, nosso rabino maior. Então por que você está pregando imortalidade da alma? Por que pregando reencarnação? Se o rabino você considera, falou que da ressurreição você quer reencarnação, por quê? Aí na ressurreição você vai ressuscitar, né? Uhum. Aí você vai assumir qual pessoa, se você reencarnou em 10 pessoas, qual que você vai incorporar na ressurreição? Você vai prestar conta de quem? Absurdo. Isso é assimilação pagã. Agora, o que me causa dó também é o seguinte, que essas pessoas, muitos desses, chamado Binei Noa, filhos de Noé, que aceitam essa condição, que é um absurdo aceitar isso, muitas vezes são de origem judaica, são de ascendência judaica, porque já a gente falou no programa anterior que cerca de 70% dos brasileiros têm ascendência judaica. E muitas vezes uma pessoa dessa renuncia à sua ascendência judaica, à sua condição de Ben Anussim, para ser um Ben Noa. É bem pior. Não é? E iludido de que esta pessoa vai entrar no reino vindouro. Não vai. Então, meu amigo, é voltar-se para a fé. Olha, a gente começou falando aqui, citando Atos 15, citando João, onde Yeshua falou que ia juntar nesse tabernáculo de Davi, coincidentemente a nossa Beit aqui se chama Orel Davi, que quer dizer tabernáculo de Davi. Sim. Então, a ideia de Yeshua era unir nessa nova configuração do judaísmo, certo, os gentios que quisessem se achegar a Deus. Yeshua fala, haverá um rebanho e um pastor. Isaías 56 fala, a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Isso então ocorre com a vinda de Yeshua e com a nova aliança. Então, as pessoas que estão confiando a sua salvação a essa ideia de ser um Ben Noa, estão pegando um caminho totalmente fora. Agora, há inclusive uma recomendação de que essas pessoas deveriam estudar a Torá. Aí o pior disso tudo é que vem que esses 7 mandamentos inicialmente ditos, vamos ler aqui os 7 mandamentos, eu gostaria até que você tem ele aí? Eu tô passo ele aqui, para você ver aqui para nós, identifica aqui os 7 mandamentos. Tá? E eles são tirados do livro de Bereshit, tá? Capítulo 9. Os nossos sábios extraíram, né, essas leis de Bereshit, né? Gênesis. O primeiro mandamento seria promova a justiça. Né? O segundo, não blasfemar. O terceiro, não idolatrar. Quarto, não cometer relações ilícitas, né? Relações sexuais ilícitas. Não cometer homicídio. Não roubar, não comer um membro de uma criatura viva. Esses seriam os 7 mandamentos. Olha aqui o que diz uma outra matéria sobre Binei Noa. No capítulo seguinte, Maimônides nos ensina a lista ou detalhe dos 7 mandamentos de toda a humanidade a serem seguidos. A proibição da idolatria, de blasfemar contra Deus, de cometer homicídio, de manter relações incestuosas e cometer adultério, de roubar, a obrigação de instruir um sistema judiciário e a proibição de ingerir o órgão de um animal
que foi extraído ainda em vida. Desta forma, preste atenção, desta forma, temos a obrigação de ensinar a um não-judeu todas as leis dessas mitzvot, que inclui muitos detalhes, como estudos profundos que reforçam a fé em Deus, as leis do recato que nos levam a não transgredir atos imorais, as leis do Talmud aplicadas a todo ser humano, as minuciosas proibições de roubar, enganar e prejudicar o próximo, as leis de tzedakah e a justiça social. Então não é 7 mandamentos. Você veja bem, a princípio é dito para o Ben Noah que ele tem que guardar 7 mandamentos, mas esses 7 viram 40, 50 mandamentos da Torá. Então não é 7. Ou é 7 ou é 50. Tá, são 7 mandamentos. E se nós pensarmos assim, Rabino Shai, e na outorga da Torá? Os 10 conceitos. São só 10? Que não foi dado somente para o povo judeu, mas por várias nações que ali estavam. Por um acaso não estava a guarda do Shabat lá? Estava. Então veja, o que acontece? Acaba se levando as pessoas, iludindo as pessoas que são 7 mandamentos, que são 7 preceitos, e as pessoas no fim têm que cumprir aí 40, 50 mandamentos, mas quando fala do sábado, daí não deve guardar do jeito que o judeu guarda. Quando fala de comer comida kosher que atinge a questão do sangue, diz que pode comer até porco, não é? E por aí vai. Então você vê que é uma coisa que o que resta para o gentil que quer servir a Deus é pegar o caminho da Torá. É se aproximar do povo, começar a estudar a Torá e começar a viver um processo de conversão. A sua conversão, meu amado, só começa quando você começa a cumprir Torá e vai cumprindo sequencialmente. Esse negócio de só saber que tem que cumprir Torá e não cumprir, não leva a lugar nenhum. Não. Tem que começar a cumprir. É porque a fé sem as obras, ela é morta, né? Nesse Pessah, esse período de Pessah, a gente teve a experiência aqui, com alguns dos nossos Ahim, que a pessoa falou para mim na sexta-feira passada, que era Yom Tov, ele falou que estava trabalhando. Eu falei, você já transgrediu a Torá. Se é o Yom Tov, o 7º dia dos asmos, que está escrito que não podia trabalhar, e ele trabalhou, já estava transgredindo a Torá. Então, você começou a transgredir a Torá, começou a fazer conversão, tem que cumprir a Torá. Sim. Não pode, estou cumprindo a Torá, daqui a pouco transgride o Shabat, daqui a pouco faz uma outra ação contrária à Torá, aí isso não é conversão. Quando o Beit Din for avaliar a sua conversão, o Beit Din vai querer saber se você não está quebrando nenhum mandamento, há quanto tempo você não está quebrando. Não, a semana passada eu cometi um erro, então você não pode passar pela Tevilá, você não pode concluir, você não pode ser imerso na Mikvê, porque você não está cumprindo a Torá. E dessa forma, nós não estamos impedindo a ninguém que se chegue a Deus. Pelo contrário, nós estamos querendo dizer para você, meu querido, a partir do momento que você faz a sua Tevilá e que você vai iniciar uma nova vida em Mashiach, cumprindo as mitzvot do Eterno, nós queremos avaliar você, para que você não venha fazer uma conversão praticando coisas erradas e depois essas suas atitudes recaiam sobre a liderança. Porque os líderes vão dar conta das vossas almas, pelo que lhes ensinaram, pelo caminho que eles levaram vocês. Aí, se de repente nós levarmos vocês para um caminho, em que não conduz à vida eterna, há 2 culpados nisso. Primeiro, um conselho que eu vos dou, sede como os bereanos, onde Shaul Hashalia chegava para falar com eles das profecias e da Torá, eles conferiam nas Escrituras. E segundo, não caia nessas heresias contadas na internet. Confira na Torá e nos profetas. Shaul Hashalia diz que baseava sua fé na Torá e nos profetas. Porque a Escritura, é bom que se diga, Brit Hadashah não era redigida na forma como nós temos hoje em nossas mãos, nos tempos de Shaul Hashalia.
O que se tinha era a Torá e os profetas. Tinha tradições, tinha a lei oral também? Sim, também tinha a lei oral, das quais nós não somos contra, tá? Não somos contra a lei oral. Mas sim, tem certas coisas na lei oral que contradizem a própria Torá escrita. Aí para nós é inadmissível aceitar esse tipo de conceito. Ô Jacob, veja bem, muitas pessoas, quando a gente fala da Torá, e eu quero deixar bem claro que eu concordo plenamente com aqueles que falam a Torá é só para os judeus, o sábado é só para os judeus. Está certo, você tem toda a razão, a Torá é só para os judeus, o sábado é só para os judeus. Isso aí você está, ainda que você esteja falando para se livrar de cumprir a Torá, mas isso aí é uma verdade. Né? Só que tem uma coisa, a gente falou no programa anterior, ali no caso da oliveira, que a oliveira representa o quê? Aqueles que abraçam a nova aliança do nosso povo, quando veio João Batista pregando, e aquele segmento judaico, que foi um grande segmento, não é verdade que foi um ou outro, não, foi uma grande parte do povo judeu, aceitou a mensagem de Yeshua, e por uma razão até simples, não é só pelos sinais que eles viam que Yeshua fazia, mas pela maneira de vida que os seguidores de Yeshua viviam. Sim. Porque em Atos 15 diz que o tabernáculo estava caído, estava em ruínas. De repente, os líderes na época de Yeshua viram que aqueles israelitas que seguiam Yeshua se tornavam santos, cumpridores da Torá, melhor do que todos os outros. Então aquilo atraiu a atenção, de maneira que havia muitos judeus, até muitas autoridades, que só não confessavam Yeshua de medo, mas via que Yeshua estava com o caminho certo, era o judaísmo de Yeshua. Nicodemos foi à noite se encontrar com o mestre. Eles viam que aquele era o caminho. Então aí Paulo aos Romanos vai falar que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Então o que nós temos? Uma oliveira, que representa Israel, Sim. os galhos, o tronco e os galhos que continuaram guardando Torá e que creram em Yeshua, são chamados de os eleitos, e os galhos que rejeitaram Yeshua foram quebrados. Então, nós temos a oliveira é a nação de Israel. A oliveira não é outra coisa, é a nação de Israel. Então, os eleitos, aqueles que creram em Yeshua e que continuaram crendo em Yeshua, tá? O outro lado, os galhos quebrados, os judeus que rejeitaram Yeshua, mas que continuam sendo Israel. Então, quebrados, não secos. Então não está seco. Não está seco. Então, não tá seco. Pode ser reenxertado. Aí Paulo fala que no lugar daqueles galhos quebrados, foram enxertados os zambujeiros, ou os gentios que criam. Então, os gentios que criam eram enxertados aonde? Em que árvore? Sim, na oliveira. Na oliveira. Então se tornava parte do mesmo povo. E os galhos que foram quebrados, o próprio texto vai dizer, poderoso é Deus para os reenxertar. Reenxertar. Então não existe congregação gentílica, gente. Não existe. Os gentios foram enxertados em Israel, se tornaram parte da nação sacerdotal. Então, os gentios e judeus, um no Messias, está certo, mas um na oliveira. Também, não apenas um no Messias, mas um na oliveira. Então, a oliveira está formado dos ramos que creram em Yeshua, os chamados eleitos, que representam Elias, sim, a voz profética, a voz que prega, que fala. Os galhos quebrados, que representam Moshe, que representam o Israel natural, que não aceita Yeshua, mas que mantém a Torá, as tradições, sim, que continua sendo nação sacerdotal. Baruch Hashem por isso. E os gentios que foram enxertados no lugar desses galhos quebrados, que se tornam também parte da nação sacerdotal. Então não existe igreja gentílica. Isso é importante você saber. Não existe igreja gentílica. O povo, os gentios foram enxertados em Israel, nos eleitos, e devem produzir os mesmos frutos que os judeus que creem em Yeshua. Rabino Shai, até podemos dizer que qual que é o nosso intuito? O nosso intuito.
Qual que é a nossa vontade? Qual o sentimento que arde em nós? Amamos a nação de Israel, assim como Shaul Hashaliah. E ele debatia com os judeus na sinagoga, ensinava os gentios e dizia para os gentios, porque eu quero colocar o meu povo em emulação, em ciúmes. Eu quero ensinar para vocês o caminho da verdade. Eu quero mostrar para vocês Yeshua, o Mashiach prometido ao povo de Israel. E vocês cumprindo os mandamentos de Deus, com fervor, com simra, o que vai acontecer? O povo de Israel vai começar a se despertar pelas nações, porque estão cumprindo a Torá, colocando eles o quê? Em ciúmes. Exatamente, mas é bem isso que está escrito, né? Yaakov, os 4 mandamentos de Atos 15. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Os 4 mandamentos de Atos 15 e as 7 leis de Noa, que são os passos necessários que todo gentil deve trilhar quando está no processo de conversão. E se alguém O nos primeiro mandamento de Atos 15, vamos ver aqui no versículo, eu gostei do verso 29. Que vós Abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos. Ó, no 20 fala assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da idolatria. Certo. Comer coisa sacrificada a ídolo, da idolatria. Isso aqui confere com o primeiro mandamento dos 7 mandamentos de Noa, que diz assim: creia em Deus, não sirva a ídolos. Eu falei que os 4 mandamentos de Atos 15 batem com os 7 mandamentos das 7 leis de Noa, criados no judaísmo rabínico. Então, o primeiro mandamento é idolatria. Agora, quando a gente fala de idolatria, muitas pessoas entendem e já vão dizer para nós aqui: eu não sou idólatra. Eu entendo que você vai falar: eu não sou idólatra. Por que a pessoa fala: eu não sou idólatra? O que ele entende disso quando ele fala isso? Eu não adoro ídolos, de imagem, de escultura. Né? Eu não me ajoelho. Diante de ídolos. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Porque nós temos dentro do cristianismo brasileiro, de uma parte desse cristianismo brasileiro, que é o braço maior, a adoração de ídolos. Sim. A partir do momento que a pessoa se ajoelha diante de um ídolo, mas eu não estou rezando para a estátua, mas está ajoelhado diante de um ídolo. E outra, o que aquela estátua representa? Também acaba sendo idolatria, porque se aquela estátua representa um santo que morreu, esse santo está morto. Ele não vai ouvir a oração de ninguém. Então aí acaba envolvendo também a ideia da imortalidade da alma, que ele está ajoelhado diante de uma estátua, mas falando com a alma daquele cidadão que está morto. Então, esse segmento idolátrico aqui no Brasil, que muitas vezes a pessoa entende: não, eu não sou mais idólatra. Eu saí dessa religião, eu não estou mais na idolatria. Mas será que idolatria é só isso? É só ajoelhar diante de um ídolo? Vamos ver aqui uma orientação de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Versículo 4, capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, que nós vamos conferir também com Apocalipse 18:4. 2, alguns versículos. Vamos ver 18:4. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que atingirão. Sai dela, povo meu. Sai da onde? De Babilônia. Da Babilônia. E o que representa a Babilônia? O que representa a Babilônia? Vamos ver aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 14 e verso 20. Apocalipse 2, 14 e 20.
Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contido os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Então, aqui nós temos mais um esclarecimento. O que é quando fala sair de Babilônia? Sair de Babilônia é romper com toda a prática idólatra. Isso é sair de Babilônia. Sim. Eu deixei de ir na religião que se ajoelha diante de ídolos. Eu deixei de ir, eu não vou mais. Então, eu não sou idólatra. Não, mas e o que você crê? Sim. Você não foi mais lá, mas o que você crê? Sim. Você não crê em ensinamentos que se originam lá? Exatamente. Então, tenho contra ti que toleras, tenho contra ti que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, de Bilam, né? O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. E o versículo 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Está vendo? Então, o que a Jezabel fazia? Induzia o povo, não é? Enganava o povo para que se prostituísse. Essa prostituição, na época, era tanto física quanto espiritual. Sim, aquela que se diz profetiza. Muitas vezes a prostituição não é física, mas é espiritual. Sim, sim. Você está se envolvendo com a idolatria. Você está se e prostituindo está espiritualmente. comendo dos sacrifícios da idolatria. Sim. Então, quando nos 4 mandamentos de Atos 15 fala que ele deve abandonar a idolatria, não comer o sacrifício da idolatria, está fazendo referência aos ensinamentos idólatras, não apenas se ajoelhar diante do ídolo. Eu não vou mais na religião idólatra, mas eu continuo acompanhando ensinamentos de origem idólatra. Vamos ver aí um aspecto importante da idolatria. Até o quarto século, daqui a pouco nós vamos ver as imagens lá dos deuses do hinduísmo, né? Vamos falar de uma outra idolatria, né? Exemplo, né? Mas o que nós estamos nos referindo, falando sobre a idolatria? Então, nos dias de Paulo vai numa cidade chamada Atenas, no Areópago. No lugar chamado Areópago, e lá ele viu o povo mergulhado numa idolatria, né? Qual foi a atitude de Paulo? Paulo abriu a boca ali em Atenas, na Grécia, e falou contra a idolatria? Não. Aí tem uma coisa importante. Quando a gente está no país dos outros, na terra dos outros, a gente tem que ter um comportamento. Nós temos pessoas que vêm aqui para o nosso país e não respeitam o país, não respeitam as religiões e não respeitam o país. Paulo não fez isso. Paulo chegou lá em Atenas e Paulo não abriu a boca para falar contra os ídolos. Ele foi sábio. Ele viu lá um altar ao Deus desconhecido. Você tem esse texto aí? Isso está em Atos 17, a partir do versículo 16. Vamos ver aquele versículo que ele fala: vejo que em tudo sois religiosos, porque até o Deus desconhecido... Versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. Olha, Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora,
pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Você viu? O que Paulo faz? Paulo ataca os ídolos dos atenienses? Não. Não. Ele falou, vejo que sois religiosos. Olha, isso é sabedoria. Você não tem que chegar num lugar das pessoas, que as pessoas com sinceridade estão adorando, e você atacar a religião das pessoas. Você ser extremista. Você tem que trabalhar o sentimento da pessoa. O que ele está sentindo. É uma coisa errada? Pode até ser, mas é uma coisa boa, porque ele é sincero naquilo ali. Aí Paulo fala o quê? Vejo que vocês são muito religiosos e que dentre os vossos deuses, os vossos altares, há um altar ao Deus desconhecido. E você veja, onde que ele entrou no Areópago, né? Esses Areópago. dias eu vi um discurso de um rabino Agora, na internet é um mistério ele achar o Areópago. Repete aí esse último verso aí que você leu. 23. Pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois exatamente a este, a quem cultuais em vossa ignorância, que eu vos apresento, né? Que eu passo a vos apresentar. Ô, Jacob, quando a gente faz um trabalho com os religiosos, nós fazemos, o que eu exploro? O Deus desconhecido. Exatamente. Eu não vou ali para brigar. Eu vou ali para falar, olha, eu gosto de vocês, vocês têm uma dedicação, vocês têm um carinho por Deus, vocês têm uma vontade de servir a Deus, vocês têm aí, vamos dizer, o Deus desconhecido. Sim. Então eu não vou atacar as outras coisas, eu vou falar daquilo que é comum. Sim. Paulo pegou aquilo que era comum. E por que nós não podemos pegar aquilo que é comum para falar com as pessoas? Por que nós temos que fazer uma agressão às pessoas ou à fé das pessoas? E ali Paulo fala que esse Deus que vocês desconhecem é o que eu anuncio, não é isso que ele fala na sequência? Sim, ele vai dizer assim: o Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um homem só, de um só homem fez Deus todas as raças humanas. Ele entra aí e fala do Deus verdadeiro. Sim. Então, o que Paulo mostra? Uma sabedoria para saber lidar. Ele não foi frontal. Sim. Não, ele viu uma brecha. E ele entra elogiando os atenienses. Então, e hoje em dia o senhor sabe, né? Esses dias eu vi um rabino dizendo na internet que ele foi convidado para fazer uma palestra em determinada religião. E ele falou para esse bispo, né? Tal, eu não posso entrar no seu templo, né? Porque senão estou entrando num lugar idólatra, né? Tal. Aí você veja bem, Shaul HaShaliar não fez isso. Não fez isso. Porque o que é o ídolo? O que era o ídolo para Shaul HaShaliar? Nada. 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 Ele estava acima daquilo ali. Para ele não aquele era nada. ambiente idolátrico não afetava Paulo. Não, mas é lógico. Entendeu? Sim. Bom, então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui esse respeito, né, que se deve ter pelas pessoas e justamente você aproveitar aquele ponto ali você vai aproveitar. Aquele ponto favorável, aquela porta que existe aberta. Sim. Entendeu? Mas vamos falar um pouquinho mais. Então, outras coisas que afetam na questão da idolatria são os ensinamentos relacionados aos ídolos. Então, até o 4º século, a congregação de Yeshua, aqueles segmentos, os eleitos de Yeshua, seguiram o judaísmo. Ali no 4º século foi praticamente quando a apostasia entrou, tomou conta. Uma parte daquela congregação fugiu para o deserto, foi perseguida pela parte que aderiu a Roma, que aderiu a Constantino, não é? E essa parte que aderiu a Constantino, e mais o Império Romano, perseguiu não só essa parte daquele lá, que permaneceu fiel, mas também perseguiu o povo judeu. Sim. Então, tanto o povo judeu
que representa os ramos cortados, como os eleitos, que continuaram na fé, foram perseguidos por Roma. E um dos ensinamentos que foram introduzidos ali, já nos dias de Constantino, foi a guarda do domingo. Sim. Por que foi introduzida a guarda do domingo de cara? Você sabe que a congregação naquela época, ela vivia sob perseguição. Sim. Então, o que Constantino propôs? Olha, eu dou apoio a vocês, eu apoio a religião, cessa a perseguição, mas em contrapartida vocês vão ter que abrir mão desse negócio de judaísmo de vocês. Vocês vão ter que largar esses judeus de lado. A isso some-se a ideia do deicídio, que então se cria uma pluralidade de deuses, vamos dizer assim, não é? Se cria a ideia de mais de um Deus, e se proíbe o quê? O Shema Israel. Sim. Porque o que o Shema Israel prega? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Isso foi proibido. Sim. Então essa parte que passa a perseguir, de cara ela troca o sábado pelo domingo. Primeiro dia da semana. Depois proíbe Agora, o que está por trás dessa troca do dia de guarda? Porque o sábado não é um sinal entre Deus e o seu povo? Sim. Tira esse sinal. Sim. O seu Deus agora não é mais esse. Esse é Deus dos judeus. Sim. Quem guarda o sábado, adora o Deus dos judeus. Adoro o Deus de Israel. Vamos guardar o domingo. Porque o nosso Deus, o Deus que agora nós cremos, é o Deus Sol. Que em inglês é? Tanto é que a palavra Sol em inglês é Sun. Sunday, dia do sol. Então, um dos ensinamentos comprometedores que começou ali foi a criação do domingo como dia de guarda. E como a palavra catolicismo, vamos assim dizer, significa uma reunião universal, uniram todo o sincretismo religioso em várias outras coisas que a partir do quarto século foram implantando, né? A questão, por exemplo, do nascimento, primeiro a questão do nascimento virginal de Yeshua, né? Aí, depois a questão de a data da comemoração do seu nascimento em 25 de dezembro. Mas em 25 de dezembro, o que se comemora? O nascimento do sol. Do sol. Então, o chamado Natal, ele celebra o nascimento do Deus Sol. Então, o Deus Sol é celebrado semanalmente pela guarda do domingo e anualmente, em dezembro, pelo nascimento do Deus Sol. A gente sabe que, biblicamente, Yeshua deve ter nascido no mês de outubro. Sim. Setembro, outubro. E não dezembro, que é uma estação fria, com gelo, com neve lá em Israel. No entanto, por que se celebra em dezembro? Porque é a data que era celebrado o nascimento do Deus Sol. Isso aí você pode checar na história. Dia do Sol, nascimento do Deus Sol, você vai ver que é o 25 de dezembro. E vai fazer uma alusão então você tem aí, ó, dois ensinamentos associados à idolatria. Quando você fala que guarda esse mandamento, não, eu não sou idólatra, né? Ele fala não comer do sacrifício da idolatria, não ser idólatra, é o primeiro mandamento de Atos 15 e é o primeiro mandamento das 7 leis de Noa. Mas se você celebra o domingo e se você celebra o Natal, você já está tendo um comprometimento com uma divindade do paganismo, que é o Deus Sol. Tá? Agora, lembrando também os nossos amigos que o Shabat é um mandamento exclusivo do povo judeu, porque é um mandamento que identifica o judeu, como é a circuncisão do povo judeu. Então, a menos que você esteja no processo de conversão, você não tem que guardar sábado. Mas se você está no processo, está buscando fazer techuvá, aí você vai observar o Shabat. Então, quando alguns segmentos falam, o sábado não é para nós, o sábado é para o judeu, ele tá falando a verdade. Não quer nada com o povo judeu, não quer nada com esse compromisso, ele não tem nenhuma razão de guardar o Shabat. Ou ele vive num suposto aperfeiçoamento espiritual, mas ele parou
Está só guardando no sábado, Sim. não come carne de porco, guarda o sábado, mas parou no tempo, também perde totalmente o sentido. E mais outros ensinamentos que nós podemos aí relacionar com a idolatria, seria a imortalidade da alma, que coloca o homem depois da morte como vivo, como em algum lugar. Oportunamente a gente vai se aprofundar e mostrar que alma é o ser vivente, animal é a alma, e o que volta para Deus quando ele morre é o fôlego de vida. O fôlego de vida é como uma energia elétrica. Ela não é pessoal, a energia elétrica, não existe uma energia elétrica para a lâmpada, uma energia elétrica para a filmadora, para o computador, para o teclado, para o órgão, não existe uma energia elétrica para cada um, é a mesma. O fôlego de vida, o espírito, é um fôlego de vida, que mantém nós, seres humanos, vivos, e os animais, ele é impessoal. Mas então o que é pessoal? O nosso cérebro, a nossa mente. É por isso que nós morremos, somos sepultados e depois temos que ressuscitar. Os sepulcros se abrirão, Yeshua falou, e os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então isso aí é necessária a reconstrução do nosso cérebro, aí sim é colocado vida em nós. Isso é ressurreição, não existe mortalidade da alma. Não existe. Não existe reencarnação. Tá? Outra coisa também que está associada, outra ideia associada, morada no céu. Sim. Então, até num programa Café com Roxo que nós temos gravado, Foi nesse último, que eu não fiz foi? com a Biezer, no Sim. último, nessa ocasião, a gente falou de uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, Donuts, isso. que teve uma visão onde ela viu um rapto secreto e constatou que Yeshua veio em 2 vezes. Inclusive, aproveitar, não temos somente o shiur, né, de conversão. Esse Café com Roxo é um programa extremamente importante para você que está nos acompanhando nesse processo de conversão. Ali foram abordados temas das quais o Rabino Shai está comentando agora, morada no céu e tantas outras coisas, que também são heresias de perdição, está muito bem explicado no programa. Nós estamos falando de sacrifício da idolatria, do que nos envolve, porque veja bem, todos esses ensinamentos que estão associados com essa aliança que foi feita no 4º século, não é? A guarda do domingo, a celebração do Natal, a imortalidade da alma, a reencarnação veio de outros setores, não veio da religião romana, mas veio de outros setores. Nós temos mais essa morada no céu, que até poucos anos atrás aqui no Brasil, 30 anos atrás, a maioria das religiões aqui acreditava que ia morar no céu. Os inários, nos inários está cheio de hinos falando de morar no céu. Sim, sim. Agora, com a ideia da Margaret MacDonald, de que o tempo no céu vai ser de 7 anos, que não vai acontecer, não vai ter 7 anos no céu. Quando Yeshua vier, ele vem uma única vez, a segunda vez. Já se encontra com a noiva, Sim. com os santos ressuscitados, Sim. e os santos mortos que foram transformados, já reunidos sobre Jerusalém pelos anjos, Apocalipse vai dizer que a cidade santa vai descer dos céus, né? depois dos 1000 anos. Então o que acontece? Yeshua já senta-se no trono de Davi e começa o reinado aqui. Né? Então essa ideia de morar no céu 3 anos e meio, 7 anos, ou morar a eternidade no céu, que era o que as religiões criam antes aqui no Brasil, ou morar 1000 anos no céu e depois voltar para a terra, essas ideias aí não se fundamentam na Bíblia e fundamentam sim no cristianismo estabelecido a partir do 4º século. Sim. Então, meus amados, quando você fala em deixar a Babilônia, em deixar do sacrifício da idolatria e não se prostituir com os ídolos, significa você abrir mão, e eu sei que é difícil, de crenças que vão te vincular a Roma. Não é apenas deixar de se ajoelhar diante de um ídolo, deixar de rezar para um ídolo. Sim. É romper com as ideias, com as doutrinas, não é?
Aí vem a ideia também de uma triunidade de deuses, não é? Que é muito crida, mas que teve a sua origem o domingo no ano 321 da era cristã. 325 teve o E concílio de Nicéia, né? 325 no concílio de Nicéia se aprovou a crença numa trindade. Tá? Eu respeito o que vocês pensam, mas eu acho que vocês deveriam examinar tudo aquilo que pode nos associar a Roma, ao que Roma criou. Exatamente. Não é? E eu falava também num estudo que, por exemplo, a perseguição contra o povo judeu foi movida por quê? Não é? A perseguição contra o povo judeu, que mantém o povo judeu hoje mais distante ainda de Mashiach, foi por causa da fé do povo judeu, foi contra os ensinamentos do nosso povo. Sim. E foi, no ano lá 500 e alguma coisa, não sei precisar, havia guarda imperial dentro das sinagogas da época, para não permitir que o povo de Israel rezasse o Shema Israel, porque isso contrariava a doutrina do Império Romano. Sim. Bom, então eu quero falar um pouquinho agora dos ídolos. Nós falamos aí de que uma grande parte do povo entende que idolatria é só adorar ídolos, mas acredita no verdadeiro Deus. Você veja bem, se você sair aí na rua, pegar qualquer pessoa aqui no Brasil, aqui, e você falar, você acredita em Deus? O que ele vai falar? Ah, sim. A maioria, eu Claro, acredito. claro. Eu acredito Mas em em Deus. qual Deus que você acredita? Se você falar para ele, em qual Deus você acredita? O que ele vai falar para você? Deus é um só. Por quê? Tem mais do que um? Deus é um só. Não, é um Deus só, eu creio num só Deus. Então nós temos que levar em conta isso. Não é uma crença em ídolos, como nós vamos ver agora nas religiões asiáticas. O que é uma idolatria? O fato das pessoas no nosso país acreditarem no Deus que criou o céu e a terra, às vezes até dificulta a pregação, porque ele já acha que ele serve, que ele crê, que ele conhece o Deus herdeiro. Ele acha. Ele acha, por causa da origem cristã. Né? Então, há que se respeitar e não há que se ficar chamando as pessoas que são sinceras e que acreditam no Deus verdadeiro de idólatra. Não há que se fazer isso. Sim. Que ficar chamando. Há que se respeitar. Assim como Paulo respeitou os atenienses, há que se respeitar também as pessoas e muito mais ainda aquelas que creem no verdadeiro Deus. Os atenienses não, tinha lá um altar ao Deus desconhecido. Não é? Sim. Mas no nosso caso não, as pessoas têm um conhecimento de Deus, ainda que não seja um conhecimento baseado na Torá, mas eles têm um certo conhecimento de Deus. E essa é a porta que nós vamos trabalhar. E não atacar as pessoas e chamar as pessoas de idólatras. Isso não é certo. Mesmo agora, vamos mostrar aí alguns deuses do hinduísmo para você. Vamos ver se a gente vê aí, por exemplo, o deus Shiva. Vamos ver se nós conseguimos mostrar aí o deus Shiva. Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido também como o Destruidor. Shiva é representado por uma figura masculina, normalmente sentado na posição de lótus e caracterizado por possuir 4 braços. E aí faz uma descrição. Esse é um dos deuses mais importantes lá da Índia. Então, quando você chega na Índia, se você falar, vocês creem em Deus, é perigoso ele perguntar para você, sim, nós cremos em todos eles. Em todos eles. Eles não vão falar, tem mais do que um, não, porque para eles tem mais do que um. Para eles tem. E talvez eles até saibam um pouco do Deus verdadeiro, porque lá na Índia tem o cristianismo, tem o judaísmo, tem o islamismo. Então, não é eles não ignoram totalmente as demais religiões. Mas esse, por exemplo, aí é um deus, né? Vou mostrar de novo aí, o Shiva é uma das divindades, um dos deuses importantes do hinduísmo, da religião
da Índia. Vamos ver se nós temos mais uma imagem aí de algum outro. Há uns tempos atrás aqui no Brasil passou uma novela aí, Caminho das Índias, né? Que isso mostrava os deuses indianos. Vamos ver se nós temos mais algum, aqueles que têm vários braços. Esse aqui tem 4, né? Esse tem 4. Então, o que você diria sobre... Porque você veja bem, para você chegar num país desse aqui e falar do Deus verdadeiro é complicado. Ah, sim. Porque eles têm outros deuses. Se imagine a situação de Abraão vindo, quando ele recebia os viajantes dentro da sua tenda, e eles chegavam com as suas estátuas, as suas imagens, e diziam, olha, Abraão, sei que temente de Deus tu és, mas eu tenho esse Deus, mais aquele outro, isso faz isso. Mostra para mim o seu Deus, Abraão. Revela para mim quem é o Deus. Porque eles tinham aqueles deuses palpáveis, palpáveis, né? Mostra para mim. E ele ia apresentar, olha, o meu Deus é o tudo. Tudo está contido nele. Então, nós temos aí mais uma imagem para mostrar. Nós já mostramos o Shiva, vamos ver se nós temos mais. Aqui, ó. Esse aí tem uma tromba de elefante, né? Nessa novela Caminho das Índias aparecia essa divindade também aí indiana. Eu não sei se esse é o Brahma ou o Vishnu, tá? São deuses, são né? os 3 principais deuses do hinduísmo, né? Isso aí. Então, lá na Índia, você abrir a boca para falar contra a idolatria é um risco. É um risco muito grande, né? Vamos ver, nós temos mais um, que é aquele que aparecia na novela aqui no Brasil. Não sei se se nós vamos conseguir mostrar ele aí. Que tem vários braços, é uma deusa com vários braços, né? Vamos ver se nós conseguimos mostrar essa imagem dos deuses da Índia, então. Bom, se o nosso técnico achar, ele coloca aí, a gente comenta em cima a hora que aparecer, né? Tem vários braços assim, ó. Sim. Né? Aparecia na novela Caminho das Índias. Então, gente, veja bem uma coisa. Uma coisa é você falar da idolatria num país desse aí, como a Índia. Sim. Né? Onde eles têm lá uma infinidade de deuses. É diferente. É idolatria, 100% idolatria. Agora, no nosso país, você tem que levar em conta que quando você fala, você crê em Deus, eles vão falar que crê no Deus verdadeiro. Sim. Então, aqui às vezes se torna também difícil. Porque você vai ter que mostrar que a idolatria não está nisso, mas nos ensinamentos que procedem do paganismo. Eu até acredito que seja mais difícil aqui ainda, porque se você chega na religião hindu e diz, olha, eu creio no único Deus verdadeiro, nós acreditamos em vários deuses, tá? Tudo bem, tudo certo. O nosso ponto de partida, de discussão, de crença, não é a Torá, não é os nossos profetas, não é a Brit Hadashah, não é a Bíblia, não é o compêndio da Bíblia. Agora, aqui no Brasil já é complicado. Quando você fala, olha, eu creio no único Deus. Normalmente as pessoas falam, não, também tem, Deus é um só. Mas esse um só, uma hora é um só dividido em 2, dividido em 3. Olha, por exemplo, enfim, uma coisa que a pessoa tem que ter consciência, você que está no processo de techuvá, como é que eu devo orar? Você vai orar a Deus em nome de Yeshua. Ou seja, tudo isso eu te peço nos méritos, através da pessoa de Yeshua. Sim. Porque ele é o nosso mediador. Shaul Hashem vai ser o único mediador entre Único Deus mediador. e os homens. Ele é filho de Deus. Entendeu? Sim. Não é Deus filho, ele é filho de Deus. Então nós temos que crer, nós temos que entender que todas as nossas orações devem ser feitas Sim. ao Pai. O próprio Yeshua falou, tudo quanto perdidos ao Pai, em meu nome. E ele vos considerar, né? Então você vai orar, e orar com respeito. Eu vi tinha no nosso meio uma pessoa que quando ela ia orar a Deus, ela falava assim, ô paizinho querido, ô paizinho. Eu não acho que é uma atitude legal, não. Eu podia até chamar meu pai de paizinho, mas com Deus eu tenho que ter mais um pouco de consideração.
né? Então, Pode colocar. honrar a Deus, orar a Deus em nome de Yeshua. E o Espírito Santo? Alguém me pergunta. Yurua HaKodesh. Yurua HaKodesh. Urua é o próprio Deus. Deus, por exemplo, o meu nome é Ishai. E o meu espírito? Como é que chama? O meu nome é Ishai. E o meu espírito? Como é que chama? O espírito do Ishai. É Ishai. Não é verdade? Que é o que significa Yurua HaKodesh. O meu espírito do Santo. sou eu mesmo. É. Mas por que a Bíblia fala do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo representa Deus, o poder de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui, não é? O sol está lá em cima. No entanto, o que eu recebo aqui em mim? Eu recebo um calor, eu recebo luz, o que é isso? Sim. Não é o sol? É emanação do sol. Criança, saia do sol. Isso. Mas o sol não está lá em cima? Sim. Mas está aqui através do seu poder, da sua luz, do seu calor. Então, digamos que a Bíblia, quando ela se refere ao Espírito Santo, ela se refere a Deus atuando de forma suportável em nós. Se nós tivéssemos a possibilidade de chegar lá no sol, nós morreríamos queimados. Sim. Mas eu recebo o sol aqui. Deus, eu não estou talvez preparado para chegar na presença de Deus fisicamente, mas eu sinto a presença de Deus aqui através do Urua, do seu Espírito. Sim. Então, Urua não é uma terceira pessoa de Deus. Urua é o próprio Deus em espírito, em poder. Então, quando eu vou orar, eu oro somente ao Pai. Só a Ele. Nós vamos ver, se Deus quiser, nas minhas próximas prédicas, eu quero falar um pouco sobre Yeshua, né? Como é que Deus constituiu Yeshua? Sim. Né? Yeshua é o mediador, Yeshua é a expressa imagem da sua pessoa. Mas Yeshua é filho de Deus. É filho. Ele não é o próprio Deus, ele é filho de Deus. Então nós oramos a Deus em nome de Yeshua. É isso? Isso, exatamente. Então, meus amados, essa questão do primeiro mandamento, nós vamos ver no nosso próximo programa, nós vamos nos aprofundar mais. Mas o que nós temos aqui? O segundo mandamento de Atos 15 é da prostituição, ou das relações sexuais ilícitas. Vamos falar um pouco sobre isso. O que é uma relação sexual ilícita? Dentro do conceito bíblico... Inclusive, a gente leu aqui no conceito do Beneinou aqui, Isso, que a mulher não precisa fazer mikvê. Por exemplo, né? Se a mulher casada não faz mikvê, mikvê, para os nossos amados entenderem, é a imersão ritual. É uma imersão como um batismo, que a mulher faz, não é? Todos os meses, após o seu período menstrual, ou após o nascimento de uma criança, no período também, não no período de sangramento, após o período de sangramento. Há vários desdobramentos, né? Ela faz o quê? Uma purificação ritual. Uma purificação. Se ela não fizer, ela fica impura. Nós chamamos também isso aí de nidá. Sim. Né? A mulher nidá. Então, ter relação... O que é relação sexual ilícita? Ter relação sexual ilícita, no caso da mulher, em seus períodos de nidá, é ilícito, é errado. O ato da fornicação, o relacionamento sexual fora do casamento, né? Se você, que é prostituição, uma prostituição, né? Uma pessoa casada. Aliás, né? é bom até que a gente alerte essas pessoas que estão muitas vezes namorando. Às vezes estão no processo de conversão conosco, que estão namorando. O relacionamento sexual, se você está namorando uma mulher, mas mantém o relacionamento com ela, sem estar casado com ela, é prostituição. É enquadrado. O relacionamento sexual só é permitido depois do casamento. Tá? Então você tem a prostituição, que é uma relação sexual ilícita, o adultério, também, que é a pessoa se envolver com outra que não seja o seu cônjuge,
se envolver com pessoas do mesmo sexo. Aí é o homossexualismo, que também é proibido pela Torá. Manter relação com pessoas do mesmo sexo também é pecado, não é? O que mais que nós poderíamos citar? A pedofilia enquadrado nisso. A pedofilia. E certas modalidades de sexo com animais, bestialidades. Aberrantes, sexo anal, coisa do gênero, com animais, são relações sexuais ilícitas. Relacionamento com parentes, né? A tia, o primo em todos os casos ainda é tolerável o casamento. Mas o irmão, a irmã, o pai, a mãe, mas a Avraham madrasta. Avinu, então, mas são questões diferentes, são períodos diferentes na história, né? Depois vai vir a lei do levirato, né? De Avraham Avinu, casou com uma meia-irmã, depois isso não acontece mais. Como é que se diz? O casamento com mais de uma mulher, Sim. Poligamia, errado também. A poligamia foi tolerada um tempo atrás. Uma hora a gente conversa sobre a poligamia para explicar as razões reais da poligamia, mas a poligamia hoje não é permitida. Então, esse relacionamento com a mulher no período menstrual é gravíssimo. É exclusão do povo. Inclusive nós, israelitas, no período menstrual da mulher, nós dormimos em outro quarto ou em outra cama. Não dormimos, não está permitido dormir na mesma cama, no período menstrual. E no período de purificação, não está permitido o relacionamento. Quando ela completa o período de purificação, completou o período, após o pôr do sol, ela faz essa mikvê, esse banho, e ela sai purificada, então, para continuar o relacionamento com o marido. Certo. Então, mas e se eu não fizer a mikvê? O seu marido vai ficar impuro. Sim. Quando se relacionar com você. Ele vai ficar num estado permanente de impureza. Então a moça solteira não precisa fazer mikvê, mas a casada precisa fazer mikvê. Sim. Se não fizer, relação sexual ilícita. Então quando as pessoas falam, não, a gente está escrito aqui em Atos 15 que é só cumprir esses mandamentos aqui, eu não preciso cumprir a lei, não, eu só preciso cumprir esses mandamentos. Tá, você está cumprindo? Sinceramente, está cumprindo? No que a gente falou do envolvimento com a idolatria, você não está envolvido com nada disso? Sua cabeça, você não crê em nada disso que a gente explicou aqui? Você não segue nada disso? Não, eu ainda sigo algumas coisas, então você está envolvido com a idolatria. E nessa questão das relações sexuais ilícitas, alguma dessas coisas que a gente falou, você se achou enquadrado? Eu me enquadrei. Então você está transgredindo mais um mandamento dos mandamentos exigidos para o início da conversão de um gentil. Fora que a idolatria tem vários outros aspectos, porque tem pessoas que fazem do filho uma idolatria, fazem do esposo ou da esposa. Eu quero tocar num tema aqui interessante. Não, aí entra uma série de coisas. Por exemplo, na sua casa, você não deve permitir também essas coisas. Sim. Você tem um filho que tem uma namorada, ele traz a namorada para dentro de casa, se envolve com a namorada. Não, você está fazendo da sua casa, do seu santuário, você está fazendo um lugar de promiscuidade. De prostituição. Mas hoje em dia, não tem hoje em dia. Deus é ontem, é hoje, será eternamente. Não tem acordo. Olha, você que está fazendo a conversão conosco. Roche, Rabino, e se a minha mulher não quiser fazer a conversão? Bom, ou o meu marido não quiser fazer a conversão? No judaísmo, normalmente, quando um não quer, não é feita de nenhum dos dois. Porque é muito complicado um lar dividido. Mas nós, especificamente, a Congregação Israelita da Nova Aliança, que fazemos uma conversão ao judaísmo de Yeshua, nós procuramos tratar esse assunto com certo cuidado, certo carinho. Então,
se a sua mulher não quer fazer a conversão, a minha mulher é de tal religião, ela não aceita, como é que eu faço? Bom, o mínimo que vai ser necessário é a sua mulher entrar num acordo com você, de não atrapalhar você de seguir a sua fé judaica messiânica. Ela vai ter que fazer um acordo e cumprir. Você vai comer, no próximo programa nós vamos falar dos outros mandamentos, né? Você vai ter que comer uma comida especial. Ela pode não querer concordar. Ou ela pode contaminar a sua comida. Não, eu faço a sua e a minha, mas ela pega a colher que ela colocou na dela, põe na sua. Pronto, contaminou a sua comida. Ela deverá fazer a mikvê no período menstrual, no período que nasceu um filho. Ela vai concordar de fazer uma mikvê? Ela vai falar, não, mas eu não sou da sua religião, eu não vou fazer. Mas se ela não fizer, você fica impuro. Então, existe uma série de problemas. A mulher judia é que cria os filhos na fé, ensina os filhos. É a que vai fazer o acendimento das luzes de Shabat, que vai introduzir o Shabat na sua casa. Essa mulher não vai fazer nada disso. Então, você não precisa separar dela nada, desde que ela diga, não, eu vou colaborar. Sim. Você diga para mim tudo que eu tenho que fazer, eu vou cuidar de tudo, vou cuidar do seu talite, da sua quipá, da sua torá, e você não vai ser impedido, a minha casa vai ter uma mudança. Eu vou fazer a mikvê, sim, lá mesmo não sendo da comunhão, eu vou fazer para que eu não seja uma causa de transgredir a pureza familiar. Aí pode manter o casamento. É bom que você diga O isso, homem, Benchai, porque... quando é o homem que é da fé, o homem que não é, o problema é mais ou menos igual. Sim. O homem vai ter que concordar com a esposa. Sim. Principalmente no período de Taharam Mishpahá, né? Vai ter, não vai dormir junto com você, ele vai ter que concordar. Vai ter que concordar, enfim. Agora, o que acontece? Orochi, não teve acordo. A mulher não quer, não vai, diz que não vai fazer nada para ajudar, que isso é problema meu. Ou o marido fala, a minha mulher diz que não vai colaborar com nada também. Cada caso será avaliado. Aí, esse caso vai ser analisado avaliado. E pode ser que a solução seja até a separação. Pode chegar até nesse ponto. Mas aí vai ser colocado para o cônjuge, olha, nós vamos ter que separar, porque eu não vou deixar de servir o Deus verdadeiro para conviver com você. Para que ninguém use isso de pretexto para separar da esposa. Às vezes já está naquele relacionamento, né, não muito tá bom. Certo, tá levando. Né, ou tá levando, de repente, não, agora achei um pretexto para separar de você. Então religião. Nós não vamos ensinar você que você tem que separar da sua mulher. Jamais. Isso é um caso extremo. Extremo. Né? Isso tudo vai ser discutido. E você começou o processo de conversão, uma coisa importante que eu quero falar antes de terminar o nosso programa. Não force a sua mulher, seus filhos ou seu marido a se converter. Exatamente. Não force. Oxe, mas quando você fala que a mulher vai ter que fazer essas coisas, não, ela vai fazer essas coisas sem se converter. Ela não precisa se converter para fazer essas coisas, para te ajudar. Mas não obrigue ela a se converter. Oxe, ela não discuta com ela, não fique debatendo com a sua mulher, ou debatendo com seus filhos, que o filho não quer colaborar. Não, você está se convertendo. Deus não quer ninguém servindo a Ele de maneira forçada. Sim. Tem que ser todo mundo de coração. Então, não quer, paciência. Não quer, mas não te atrapalha? Amém. Amém. Sim. Entendeu? É bom que isso fique claro para o nosso amigo que está fazendo o curso de conversão. Né? Pode ocorrer uma necessidade de separação? Pode, mas vai ser num caso extremo. E é bíblico isso, Rabino? Não é verdade? Está escrito, na carta de Paulo está escrito, se a mulher consente, Paulo fala assim, se a parte, está no capítulo 7 de Coríntios, se a parte não crente, diz lá o termo, né? Consente em habitar com você, não a deixe. O que é consentir em habitar?
é entrar nesse acordo. Exatamente. E a parte de Neemias, né? Ele vai esfolar até, vai escalpelar os homens ali e despede as mulheres e as crianças idólatras. Naquele caso de Neemias, porque eles trouxeram toda aquela cultura de Babilônia e eles estavam restaurando o culto, a adoração, o templo em Jerusalém, e a presença daquelas mulheres babilônicas iria ser um problema até para a própria comunidade de Israel. Então, não foi possível ali, tiveram que mandar de volta, mandaram de volta com os seus filhos. Essas mulheres. Sim. E é muito importante também que você não se envolva em casamento com quem não é da fé. Isso é um outro ponto importante. Não é da nossa fé, não se envolva. Não é? Nós estamos providenciando aí um cadastramento para interagir um jovem com o outro, para se conhecerem, porque não há necessidade de você se casar com uma pessoa que não é da nossa comunidade. Não é permitido, e se isso acontecer, não vai ser feito cerimônia de casamento religiosa, e você vai se dar mal depois no futuro. Seus filhos provavelmente não vão seguir mais a fé. Sim, porque tanto o esposo quanto a esposa, quando são da mesma fé, eles são orientados por um shadchan, tem um rabino para orientar o casal. Casamenteiro, um shadchan, um casamenteiro. Agora você pega ou ele ou ela, que não fazem parte da comunidade, daí o rabino vai orientar de que jeito? Eu não faço parte dessa fé, você não é o meu rabino, então ela vai seguir a orientação? Ela vai ser submissa, ou ele vai ser submisso? Não vai. São muitas coisas, viu, gente? É muita coisa para você se envolver num relacionamento com uma pessoa que não é da fé. Você vai ter um monte de problemas, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Pode apresentar aí a sua despedida. A minha despedida? Por hoje. É com grande tristeza, né, que eu me despeço de vocês, porque falar das coisas de Deus é muito bom. E falar do caminho da verdade, como eu li na carta de 2 Pedro. Sim, nós cremos que nós estamos anunciando a conversão ao judaísmo de Yeshua, ao único e verdadeiro Deus, e estamos guiando vocês às águas límpidas. Tá? E a fonte de água límpida que nós apresentamos é Yeshua Mashiach. Aquele que tem sede, vem e beba e coma do pão da vida. E você vai ser bem-aventurado nessa sua estadia aqui neste mundo até o final dos tempos. Um shalom para todos vocês e até o próximo programa. Shalom para todos vocês, obrigado aí pela atenção. Divulguem o nosso curso, assistam os demais programas da instituição. Nós temos aí centenas de vídeos na internet para você aprofundar. Você que quer fazer a sua conversão mais rapidamente, que não quer correr o risco de morrer sem estar tudo certo, tem aí centenas de vídeos. Assista às nossas transmissões ao vivo, que são através do canal Ohel David, e continue conosco. Shalom a todos vocês, que o Eterno abençoe cada um. Shalom, shalom.